Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu queria passar um vídeo, pedir que apagassem as luzes, que liberasse o áudio. Pode apagar todas essas luzes aí de cima, para ficar bem legal. Queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Quem fala inglês, francês e alemão, não tente traduzir, que o vídeo é em grego. Mas ele está legendado. Tá bom? Vamos lá. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπαντέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que será que o cristianismo significa para nós? Será que a fé é só um potencializador, realizador de sonhos e projetos? Será que a fé
é só para nos tirar nos momentos em que o lamaçal está até o queixo? Será que não vivemos o vírus da pós-modernidade, que é um existencialismo hedonista, egocêntrico, individualista, tremendamente materialista, que distancia as pessoas umas das outras, até quem mora dentro da própria casa? A Bíblia diz que cristianismo é ser imitador de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora em Efésios ele diz: sede pois imitadores de Deus. Paulo em nenhum momento negocia que cristianismo é seguir a Cristo, é ser imitador de Cristo, o Deus encarnado entre nós. E ele vai dizer aqui na carta aos Efésios, a partir do capítulo 2, que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o que o mundo dizia que nós deveríamos viver, segundo os valores desse mundo, e por isso estávamos longe de Deus. E longe de Deus o indivíduo está sedento, vazio, sente um peso tremendo e não sabe o que é. Dentro do seu coração existe um enorme buraco. Mas aprove a Deus, diz o capítulo 2 de Efésios, que o próprio Deus providenciasse o projeto de resgate. E já que o homem não seria capaz de encontrar o caminho, Deus mesmo vem e se faz homem entre nós, Jesus Cristo. E mostra para cada um de nós, vivendo a nossa humanidade, comendo a nossa comida, vestindo a nossa roupa, bebendo a nossa bebida, se relacionando com pessoas tão difíceis quanto nós nos relacionamos, que era possível uma pessoa agradar a Deus, vivendo sob a lei de Deus. Mas a humanidade não suporta a presença de um ser tão santo, tão puro. E organizam um grande projeto terrorista contra ele. Levantam uma acusação e o ladrão da sexta-feira é o salvador do domingo. Aquele que é morto entre ladrões na sexta-feira ressuscita entre os mortos no domingo. E a história da humanidade dá uma guinada. Porque nenhum outro religioso, nenhum outro homem bom ou mulher boa na história da humanidade venceu a morte a não ser Jesus Cristo. E por isso nós estamos aqui, porque a nossa expectativa vai além dessa vida e a nossa fé vai além daquilo que a credulidade pode fazer por nós nos momentos de dificuldade. Nós não queremos uma fé como um cartão de crédito que resolve os nossos problemas. Nós queremos ser imitadores de Deus. No seu pensar, no seu falar e no seu agir. Qualquer projeto menor que isso é reducionismo do cristianismo e não concorda com o sonho e o projeto de Deus para nós. Por isso, capítulo 3 de Efésios, Paulo ora pelaquela igreja, e no capítulo 3 de Efésios, ele ora se colocando, versículo 14, de joelho diante de Deus, dizendo: Senhor, o meu sonho é que a igreja entenda o grande projeto, que é ser imitador de Deus. E aí ele entra pelo capítulo 4, e diz que existe um inimigo, e o inimigo se levanta contra esse projeto na nossa vida, e ele se manifesta de várias formas. No versículo 25 do capítulo 4, de Efésios, olha aí para você ver a sua Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer que esse inimigo está dentro do nosso próprio coração, e ele diz que o que nos impede de ser imitador de Cristo Jesus, capítulo 4, versículo 25, é a mentira. Às vezes nós mentimos e caímos nos contos mentirosos da humanidade, e nós mentimos para a pior pessoa que nós poderíamos mentir, que é para nós mesmos. E aí ele diz assim: deixa a mentira. No versículo 27 do capítulo 4, o apóstolo Paulo apresenta um outro inimigo, além do nosso próprio coração. Ele diz: existe o diabo. Não deis lugar ao diabo. Existe um ser espiritual que está aí. Ele é secular. Ele não é eterno, porque ele é ser criado, mas ele é secular. Está há milênios e milênios na história da humanidade. Ele é tão verdadeiro que o próprio Senhor Jesus foi tentado por ele, capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas. Então não é um mito, é um fato. E existem pessoas no século 21 que têm pacto com ele, e que experimentam o poder dele, que destrói, mas que é real.
E aí o Senhor diz, se você quer ser imitador de Deus, não dê lugar ao diabo, não dê lugar à mentira do seu coração. Versículo 29 do capítulo 4. Se você quer ser imitador de Deus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas assim unicamente aquela que for boa para edificação, uma palavra que transmita graça àqueles que ouvem. Como é gostoso andar com gente que imita a Deus, até as suas palavras edificam. Palavras, como disse o Morgan Freeman num filme que eu passei aqui um pedacinho há um tempo atrás, Invictus, em que ele diz, palavras que me faziam levantar quando eu só queria ficar deitado. Palavras que me faziam levantar quando eu só queria ficar deitado. E aí ele diz no versículo 30 do capítulo 4, que se eu quero ser imitador de Deus, eu não posso entristecer o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus me selou com o santo selo da promessa para o dia da redenção. Deus tem projeto para a minha vida, o Espírito Santo de Deus age na minha vida, Ele está pronto para me potencializar, porque se não for o Espírito Santo de Deus agindo em mim, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, se não for Deus com a sua imensa graça falando ao meu coração, não é ideologia religiosa que vai mudar a minha caminhada. Porque nenhum homem ou mulher, nenhum pregador ou pregadora, por melhor que seja, por mais títulos que tenha, pode transformar o coração de qualquer pessoa de maneira real e espiritual. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Quando nós somos selados com Ele. Então existe esse caminho da negação, mas também existe o caminho da assimilação. Capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então existe agora uma agenda positiva. Abandonamos aquele que são os nãos de Deus, capítulo 4, e assumimos agora a sua perspectiva positiva. E ele diz, sede um para com o outro. E você percebe que o que Deus está dizendo é uma proposta de relacionamento horizontal e vertical. O final do capítulo 4 é horizontal. O meu cristianismo tem que ser cristianismo para mim, mas tem que ser cristianismo para o outro. Se eu sou imitador de Deus, o outro tem que sentir que eu sou imitador de Deus. Porque senão será retórica vazia, será demagogia religiosa. O outro tem que experimentar os benefícios da transformação do Espírito Santo no meu coração. O outro tem que dizer que conviver com um cristão é a melhor coisa que ele pode experimentar ao longo do seu dia a dia. Como é bom viver ao lado de um cristão que é imitador de Deus. Uma pessoa perdoadora, uma pessoa benigna, que só fala coisas cheias de graça, uma pessoa sempre motivada e motivadora, alegre, cheias de esperança, fé, amor, consolação, fiel, que tem domínio próprio. Como é bom andar com uma pessoa assim. Aí ele diz, capítulo 5, versículo 1 então. A proposta de Deus também é vertical. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Só pode ser imitador quem entende que é filho. Quem é selado pelo Santo Espírito. Quem sabe que a sua boca pode o conduzir para o equívoco, para a mentira. Só entende quem é filho, quem sabe que tem um inimigo espiritual. O filho é alguém que se aceita diante de Deus, porque foi aceito por Deus. E nessa relação saudável, desenvolve relacionamentos saudáveis. Se nós queremos experimentar mais intimidade com Deus, nós precisamos entender o que é ser um imitador de Deus como um filho. Um filho que andou ao lado do pai. Um filho que viu cada reação do pai. O pai pode viver politicamente uma estética da não transparência, mas dentro de casa não tem jeito. Você quer conhecer um pai? Pergunte ao filho. Você quer conhecer o marido? Pergunte para a esposa. Você quer ver quem manda em casa? É só assistir o repórter da obra e ver quem cutuca. Cutucou, opa. Essa transparência dentro da casa, das quatro paredes, ela pode ser maravilhosa, como também pode ser um desastre. Dizem que há muitos anos atrás, essa é uma ilustração muito antiga, que quem é antigo de igreja sabe,
A mulher de um pastor entrou pela igreja com as 2 malas e colocou as malas na frente do púlpito, e o marido dela assustado, a igreja assustada, disse: "Que é isso, mulher?" Ela disse: "Eu vou mudar aqui para dentro da igreja, porque aqui dentro você é muito melhor que lá em casa." Mas essa ilustração deve ter uns 100 anos, não foi a minha mulher que fez. Então, essa é uma relação que nós precisamos tomar muito cuidado com ela. Nosso cristianismo tem que ser inteiro, integral, autêntico, dentro de casa como é fora de casa. Fora de casa como é dentro de casa. E na igreja da mesma forma. Nós somos filhos dos homens quando fazemos o mal. Filho de uma humanidade caída. Mas somos filhos de Deus quando fazemos o bem. Essa é a leitura que Agostinho faz no Salmo 52. Essa é a leitura que Jesus faz em Mateus capítulo 5, versículo 44, 45 e 48. Eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 5, versículo 44, 45 e o versículo 48. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qualquer proposta menor que esta, não vale. Quando eu sou imitador de Deus como filho amado, versículo 2 do capítulo 5 de Efésios, eu então ando em amor. Eu experimento uma intimidade com Deus aonde a minha jornada é repleta de amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, os irmãos conhecem muito bem o texto, diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu conheça toda a ciência, todos os mistérios, todos os segredos da humanidade, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu venda todos os meus bens, entregue para os pobres, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada adianta. Porque Deus é amor. E se nós temos um relacionamento de pai e filho com Deus, esse amor inunda o nosso coração. E ele se manifesta em atitudes concretas no nosso dia a dia. Por isso, se nós queremos experimentar essa intimidade com Deus, nós temos que viver esse amor. Assim, versículo 2, do capítulo 5, como também Cristo nos amou. E se é amor, existe uma outra palavra relacionada com ela diretamente no versículo 2, é entrega. E assim mesmo se entregou por nós. Amor entrega. Amor se dá. Quem se ama se dá, se entrega. Respeitando a palavra de Deus, respeitando ao próximo, respeitando aqueles que amam ao próximo e a você mesmo. Por isso que o amor é uma entrega consciente, transparente, santa, bonita. Quando nós demos posse aqui nessa noite aos líderes, não se engane, essas pessoas que tomaram posse aqui são líderes. E existe liderança na vida pessoal, existe liderança na igreja, existe liderança no trabalho, mas em qualquer nível de liderança tem que haver entrega, compromisso, doação. Senão a liderança é falsa. O líder é o primeiro a servir. Jesus Cristo, certa vez, numa refeição, perguntaram para ele: quem é o mais importante? Ele disse: o mais importante não é quem está sentado à mesa, o mais importante é aquele que vem nos servir. No reino de Deus o valor é esse. Mais importante é quem serve do que quem é servido. É uma mudança de paradigma com a nossa sociedade. A pessoa mais importante num restaurante é o garçom, na perspectiva de Jesus. Se Jesus entrar no restaurante e alguém falar assim: Jesus, o senhor poderia se dirigir à pessoa mais importante desse restaurante? Ele: pois não, garçom. Posso ter um tempo para falar com você? Ele quebra todos os paradigmas. Mas na nossa sociedade, o líder ele é servido. Ele é servido. Daí a corrupção na sociedade. Porque ele não entendeu que liderança é para servir. Mas quando nós somos imitadores de Deus, nós entendemos isso. E por isso, versículo 2, existe entrega, oferta e sacrifício. Não aos homens, mas a Deus. E esse sacrifício a Deus sobe como aroma suave. É o perfume que Deus mais gosta. Eu não sei se você tem memória olfativa, mas eu tenho. E perfumes
entra na minha memória. Eu consigo me lembrar de coisas por causa de perfume. Eu sei que muitos aqui com certeza têm também. E é muito interessante isso. É muito interessante. Porque a Bíblia diz que Deus também tem. Salmo capítulo 40, versículo 6 a 8 diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade. Esse perfume, essa palavra grega usada aqui para perfume, aroma suave, no capítulo 5, versículo 2 de Efésios, é um perfume muito doce, composto das principais especiarias da época. Porque Deus trabalha com excelência. Não vá levar perfume falso para Deus que Ele não aceita. Não vá num determinado país da América do Sul levar um perfume falso para Deus que Ele não aceita. Ele só aceita perfume de altíssima qualidade. Deus, na Bíblia toda, Ele recebe ofertas que são ofertas vindas de um coração que prioriza a Deus e que dá o melhor para Deus, porque Deus dá o melhor para nós, a começar do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus não negocia com a qualidade. Ele não aceita a ostentação, porque ela é pecado, mas Ele ama a qualidade. E esse perfume aqui era composto assim. O óleo derramado sobre a cabeça de Arão, lá do Salmo, é um óleo caríssimo. Certa vez Jesus estava numa refeição e uma mulher chegou e quebrou um vidro de um perfume caríssimo. E aqueles que não haviam entendido nada, quando ela começou a lavar os seus pés e enxugar com os seus cabelos, falaram assim: se ela vendesse esse perfume, Senhor Jesus, ela daria esse dinheiro para os pobres. Olha a hipocrisia, estavam de olho no dinheiro. E Jesus falou: deixa ela, porque ela deu o seu melhor. Ela entendeu que eu estou aqui e que esse é o melhor momento para consagrar o melhor. Essa é a relação de pai para filho. Não sei quanto a vocês, mas quando meu pai vai me visitar, eu preparo o melhor para ele. Quando minha mãe vai me visitar, eu preparo o melhor para ela. Até minha sogra, quando vem me visitar, eu também faço isso. É a melhor comida, é a melhor bebida, é a melhor roupa de cama, o melhor. Porque nós somos imitadores de Deus. O que é que nós levamos para casa, meus irmãos? Aquele filme fala muito ao nosso coração. Quantas vezes nós perdemos a paciência e não somos imitadores de Deus como deveríamos ser? Quantas vezes nós perdemos a paciência? Exatamente nos mesmos assuntos que Deus, por mais de 20 vezes, teve a paciência de nos abraçar e dizer: vamos de novo. Vamos juntos. Deus nos ama. Vamos ser imitadores dele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos paciência para responder o que é aquilo. Dá-nos do teu amor para respondermos as perguntas daqueles que nos amam e que nós amamos. Para entendermos quando não fomos compreendidos. Para perdoarmos quando formos ofendidos. Para andarmos a segunda milha quando a primeira não for o bastante. Dá-nos, ó Deus, palavras sábias que edifiquem. Para que nos relacionamentos as pessoas percebam a sabedoria de Deus, inundando o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a força para resistir ao inimigo e ele fugirá de nós, como a tua palavra diz.
Mas faz de nós, ó Deus, agentes transformadores para a honra e glória do teu próprio nome. Agentes transformadores do nosso próprio coração, segundo a graça do teu Santo Espírito em nós. Agentes transformadores como cooperadores de Deus na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, estudo, nos nossos relacionamentos. Ó Senhor, nos faça cristãos frutíferos, imitadores de Deus em Cristo Jesus. E quando, ó Deus, não conseguirmos, derrama a tua graça sobre nós e nos faça ter força para recomeçar o caminho de ser imitador de Deus. Para que o mundo veja, creia e louve ao Senhor. Oramos agradecidos pelo teu imenso amor e cuidado, pela tua paciência conosco. Nos dê, ó Deus, uma semana maravilhosa. E que ao final dela, possamos nos alegrar com o fato de termos sido mais imitadores de ti. Oramos gratos pelo teu amor e cuidado, pela tua paciência, pelo teu carinho, pelos momentos em que o Senhor nos segurou no colo e nos perdoou com imenso amor paternal. Oramos pedindo a tua bênção sobre cada um de nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém.